Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, que é o mesmo título do Alimento Diário. Despenseiros dos Mistérios de Deus. Senhor Jesus, vamos exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer transmitir para nós, para cada um de nós de maneira específica. Aquela palavra que vai nos edificar. É sempre importante a gente ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Isso traz para nós muito vigor, muita vida e muita edificação. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Efésios capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Senhor Jesus. Agora capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Senhor Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Senhor Jesus. Agora Colossenses capítulo 2, versículo 2. Senhor Jesus. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Senhor Jesus. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 3, versículo 8. Senhor Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ó Senhor Jesus. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreve: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ministros, nesse versículo, também denota servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que cooperam com Ele em seu plano. É relevante e encorajador quando somos considerados pelos amigos, vizinhos e parentes como tais e ouvimos: lá está um servo de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Mas o que é um despenseiro? O termo despenseiro provém da palavra grega oikonomia, que na Bíblia é geralmente traduzida por dispensação ou serviço, mas literalmente é traduzida por economia. No grego, a palavra oikonomia é formada por oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Portanto, economia se refere à lei de uma casa ou às regras dentro de um lar. No passado, as casas eram muito grandes e ali costumavam morar várias gerações, desde avós até netos. E em razão da grande quantidade de pessoas, era necessário haver muitos criados e também alguém responsável por administrar as necessidades de cada integrante da família. Essa pessoa era chamada ecônomo, despenseiro ou mordomo. Ele administrava os bens, o dinheiro
os alimentos, as roupas e inclusive a educação das crianças. Tudo estava debaixo de sua administração. Ele deveria certificar-se de que todas as pessoas da casa receberiam cuidado, alimento, remédios e roupa. Ou seja, ele cuidava da economia da casa. Senhor Jesus. Hoje, a palavra economia é usada para referir-se à administração de um país. Quando mencionamos a economia de um país, referimos-nos ao seu plano econômico, que consiste na administração de suas riquezas. Dizemos que um país tem boa economia quando suas riquezas são multiplicadas e bem distribuídas. O resultado é que o número de pessoas na zona de pobreza diminui e a maioria dos cidadãos passa a estar na classe média ou média alta. A casa de Deus também tem sua economia, e a riqueza de sua casa é Cristo, com suas riquezas insondáveis. Tudo o que a Bíblia revela, seja no Antigo ou no Novo Testamento, é Cristo. Sendo assim, podemos ver que o desejo de Deus é distribuir as riquezas de Cristo a cada um de seus filhos. É isso que nos torna alegres e saudáveis espiritualmente. Senhor Jesus. Contudo, assim como um presidente só governa bem se contar com ministros, Deus só executa sua economia se puder contar com seus ministros, com seus despenseiros. Por esse motivo, no capítulo 4 da 1 aos Coríntios, Paulo deixa de falar sobre Cristo e a igreja e passa a falar sobre os ministros de Cristo e despenseiros de Deus, ou seja, da nossa pessoa. Por isso devemos perguntar-nos: será que as pessoas nos reconhecem como um servo, um ministro de Cristo? Será que as pessoas nos reconhecem como um despenseiro dos mistérios de Deus? Sou alguém que distribui as riquezas de Cristo às pessoas? Deus tem uma economia, mas sua economia não terá êxito caso não haja em sua casa milhares e milhares de despenseiros para distribuir as riquezas de Cristo às pessoas. Por exemplo, a cozinha de um restaurante pode estar repleta de pratos deliciosos, mas se não houver garçons que sirvam as pessoas com esses pratos, toda essa comida irá permanecer onde está. Hoje, no viver da igreja, estamos no grande restaurante de Deus. O que fazemos nesse restaurante? Comemos, bebemos e nos fartamos de Cristo. Que cada um de nós seja esse garçom que serve as insondáveis riquezas de Cristo às pessoas. Aleluia! Isso é pregar o Evangelho. Não é algo maçante e tão pouco limitado a falar verdades e doutrinas, mas é alimentar as pessoas com Jesus. Ó Senhor Jesus! Além disso, como despenseiros, revelamos às pessoas o que estava oculto em Deus. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Mistério é algo que está escondido, mas que pode ser revelado. No universo existem 3 mistérios principais. Primeiro, o mistério do universo é Deus. Segundo, o mistério de Deus é Cristo. E terceiro, o mistério de Cristo é a igreja. Isso significa que se alguém quiser conhecer a Deus, precisa conhecer o seu mistério, que é Cristo. E se alguém quiser conhecer a Cristo, também precisa conhecer o seu mistério, a igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso a gente precisa do exercício do Espírito, né? A gente precisa da palavra profética, que realmente nos mostra isso, né? Aparentemente, né, a gente sabe o que é a igreja, né? Mas na realidade, né, a gente tem que perceber que a igreja não é só um lugar, não é só um ajuntamento de pessoas, né? A igreja é uma esfera onde Deus pode atuar, onde Ele pode dispensar suas riquezas. E para isso, né, Deus precisa da cooperação do homem. Ele precisa desses despenseiros, né, para que a comida de Deus não fique lá onde ela está, né, Senhor Jesus, mas que ela seja distribuída a cada um, né, ó Senhor Jesus. A gente, normalmente quando a gente vai no restaurante, né, a gente vai lá e escolhe, né, o que você vai comer, né, ou então vai num self-service, você vai lá e pega. Mas eu vi uma matéria um tempo atrás, né, Senhor Jesus, na internet falando de tem um restaurante, se eu não me engano, na Argentina, né, que lá o cozinheiro lá ele é bem famoso, né, mundialmente, não só na Argentina, né, Senhor Jesus. E lá ele cozinha coisas tão boas
né, que todo mundo confia nele, então ele recebe, né, cada pessoa, né, e conversa um pouco com as pessoas que entram no seu restaurante, e as pessoas elas não escolhem o que vão comer. Ele, pela conversa que ele tem, ele decide o que cada pessoa vai comer, né, Senhor Jesus. Né? E as pessoas sempre falam lá, né, que não se arrependem de ir lá, porque normalmente ele coloca bons pratos, né, Senhor Jesus, coisas deliciosas, né, Senhor Jesus. E dessa forma também nós precisamos ser esses despenseiros de Deus, né, também que se aproximam das pessoas, tem a sensibilidade, né, ao conversar com elas, a ter comunhão para ver qual a necessidade dela. Né? Como eu estava compartilhando aqui no começo, né? Às vezes nós temos um conceito sobre a igreja, mas como tocou a igreja, ela é um mistério, né, Senhor Jesus. Né? E isso vai sendo revelado para nós aos poucos. Né? Então quando a gente chega na igreja, a gente chega cheio de conceito. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu vou comer isso, vou comer aquilo, vou receber isso de Cristo. Ó Senhor Jesus. Quando na verdade a gente precisa aprender a confiar nos despenseiros de Deus, aqueles que vão trazer para nós o alimento de Cristo, aquele alimento que Cristo preparou especificamente para cada um de nós. A gente precisa estar aberto, né, a receber essa experiência, né, a experiência que o Senhor quer dar para nós, né, Senhor Jesus. Né, como ele tocou aqui, né, o Senhor ele quer dar para nós, né, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né, o irmão ele dá um exemplo muito prático na palavra. Ele mostra que hoje, né, os barcos, quando vão andando, tem um sonar. Né? O que é um sonar? Né? Ele emite um som, né, uma onda sonora, né, e essa onda ela vai, né, rebatendo ali no fundo do oceano e volta. Né? Aí o próprio sistema do sonar ele vai lá e vai desenhando, né, o que tem no fundo do oceano. Se tem uma rocha, se tem aquilo, qual a profundidade que está ali. E aí hoje, por meio de sonar, o barco sabe, né, até onde ele pode chegar, se não tem uma rocha, não tem alguma coisa à frente, né, para o navio não bater. Mas antigamente não era usada uma sonda. Né, uma sonda era simplesmente, né, um peso na ponta, né, com uma corda, e aí, né, a pessoa ali ficava na frente ali, né, e ela ia identificando ali para ver qual era a profundidade daquela água ali, para ver até onde o barco podia ir. Então ela lançava a sonda. Né, e a sonda ela ia marcando ali, né, e botava, ó, tem tantos metros, ó, agora a gente pode ir mais, ó, falta tantos metros, opa, chegou a tantos metros e tem que parar. Né, então com a sonda ele ia medindo, né, para ver qual a profundidade. Né, Senhor Jesus, o irmão fala, né, que Cristo ele é insondável. Né, por isso que foi usada essa expressão insondável. Se você tentar medir Cristo, né, o irmão falou, né, você vai jogar ali a sonda ali, né, o peso ali vai ficar girando, você vai ficar horas, meses, anos, milhares e milhares de anos e nunca vai tocar o fundo. Né? Cristo ele é grandioso demais, nós temos muita coisa ainda para conhecer do Senhor. Quando você acha que já conheceu bastante, ainda tem mais, né, Senhor Jesus. Isso mostra, né, que como nós precisamos da revelação do que é a igreja. Hoje, se você perguntar para várias pessoas aí, né, que não reúnem, né, na igreja, ou até mesmo que reúnem de maneira religiosa, né, ou que se afastaram porque se decepcionaram com isso e com aquilo, eles vão te descrever um monte de coisa sobre a igreja, né, mas não vai chegar nem perto, né, do que é verdadeiramente a igreja. Então, hoje as pessoas estão decepcionadas, dizendo que não existe igreja, é melhor ficar na sua casa, é melhor cada um seguir sua visão e tal. Isso mostra que essas pessoas jamais tiveram a visão da igreja. Né? Isso é um mistério, né, que Deus quer dispensar para nós. Né? Senhor Jesus, Ele quer trabalhar a sua vida em nós. Né? Ele quer se dispensar para nós em primeiro lugar. E à medida que a gente vai caminhando, né, tendo experiência com o Senhor, vai sendo revelado um pouco mais sobre a igreja. Por isso a gente tem que perceber que a igreja não é um lugar, não é um ajuntamento de pessoas. Né? A igreja é uma esfera. Se você estiver num lugar mais maravilhoso, onde todo mundo, né, 100% das pessoas que você conversa, 100% delas falam que aquele lugar é maravilhoso, né, e você vai lá e você não entra na esfera do Espírito, você vai dizer, não, esse lugar é horrível. Né, você não vai ganhar nada daquilo que as pessoas falaram. Por quê? Porque não é só um lugar, não é só um ajuntamento de fulano, beltrano, ciclano. A pessoa pode falar, olha, nessa igreja tem fulano que é assim, beltrano, e isso e aquilo e tal, e são assim, te tratam assim e tal, né, Senhor Jesus. Né, mas a igreja é muito maior do que isso. Né, para você conseguir, né, desfrutar de tudo isso, todas essas riquezas,
né, você precisa de revelação. Você precisa entrar na esfera do Espírito. No Espírito que a gente percebe, esse é o lugar. Né? Não o lugar físico, mas você vai ver que é a direção de Deus, né, Senhor Jesus. Você vai ver que em cada lugar, né, cada lugar que você chegar, você vai ver que os irmãos têm a mesma direção. Né? E o Senhor ele quer nos dar essa mesma direção, né, como ministros, né, ou seja, como servos do Senhor e como despenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que cooperam, né, com Deus no seu plano. Né? Então não é a gente falar o que a gente quer, o que a gente estudou, o que a gente entendeu, mas é falar aquilo que Deus quer. Né? Há uma grande diferença. Como já falei, né, você procura no YouTube, você vai achar muitos estudiosos, né, muitas pessoas que conhecem aspectos e falam e tal, e vão te dar uma boa informação. Agora a direção, né, da parte de Deus, né, Senhor Jesus, já é mais difícil. Então para isso que a gente precisa aprender a exercitar o Espírito, né, identificar, né, como ele tocou aqui, né, às vezes é muito encorajador quando pessoas olham para nós, né, e veem, né, que nós somos servos de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Né, e nós também precisamos aprender a identificar por meio do Espírito aqueles que podem trazer para nós também tal direção, né, aqueles que realmente estão vivendo ali, servindo o Senhor. Né, e é muito fácil de se enganar pela aparência, né, pela boa educação, eloquência e tal, mas quando você passa a conviver de perto, né, já é outra situação. Né, o irmão ele até deu exemplo, né, como a gente viu no mediário de ontem, né, às vezes a gente vê assim, não, a igreja onde eu estou tem problema, tem isso, tem aquilo, a melhor igreja é aquela lá e tal, mas porque você não está convivendo. Né, e aí dá o exemplo, você pode olhar para o irmão e falar, não, irmão fulano é espiritual, ele traz para nós palavras. Aí ele até falou, né, tá bom, então vem morar na minha casa, depois de 3 dias você vai embora correndo. Né, Senhor Jesus. Porque a gente vai conviver, né, então a gente vai ver, né, quanto mais próximo a gente estiver uns dos outros, né, mais erros, mais situações, mas também mais intimidade. Né, por isso que a gente precisa se aproximar mais de Deus. Né, quanto mais luz, quanto mais próximo de Deus, mais luz. A gente vai começar a olhar nossos defeitos, e aí a tendência às vezes é fugir, né, querer fugir da luz de Deus, por a gente reparar certas coisas em nós. Mas não, muito pelo contrário, a gente precisa estar encorajado, né, a avançar mais, conhecer mais de Deus. Né, e aí as riquezas de Cristo vão vindo. Né, como eu já citei, né, várias vezes, às vezes as pessoas acham que o máximo que Cristo tem para te dar é um milagre, uma cura, um sinal, uma bênção, um conhecimento, né, uma satisfação momentânea. Mas na verdade Cristo tem muito mais. Né, essas coisas aí que a gente busca, né, para melhorar a nossa vida aqui e tal, são coisas passageiras. O que a gente precisa receber são coisas eternas. Por isso que a gente viu, né, nas últimas semanas a questão da nossa edificação, do nosso viver. Por isso é que também o Alimedial também fala que Paulo estava aqui falando sobre Cristo e a igreja, e de repente ele para e começa a falar sobre a nossa pessoa. Né? Se diante da palavra a gente não começar a olhar para nós mesmos e querer mudar, querer ser transformado por Cristo, daqui a pouco a gente vai arrumar um problema. Né, Senhor Jesus. A gente não vai enxergar, né, em nós o problema, vai começar a olhar nos outros. Né, mas a gente precisa realmente olhar para nós. Né, e o Senhor ele tem esses econômicos, né, tem essa economia, né, a lei da casa, né, a regra dentro de um lar. Né, por isso que a Bíblia fala que, né, a igreja também é a família de Deus, é a casa de Deus, né, Senhor Jesus, né, a habitação de Deus no Espírito. Né, Senhor Jesus, tudo isso a gente precisa fazer por meio do Espírito. Cristo vai dispensar isso para nós, né, também usando pessoas, né, que tenham mais experiência, que tenham mais intimidade com o Senhor, mais sensibilidade no Espírito para identificar, né, a verdadeira condição. Conforme você vai ganhando, né, maturidade espiritual, você passa a ter uma outra visão das coisas, você passa a ter discernimento. Né, você olha para uma situação, enquanto alguém está vendo isso e aquilo, você vê a real condição da coisa. Você fala, peraí que não é bem por aí. Né, Senhor Jesus. E quando as pessoas passam a notar isso, elas passam a nos chamar, né, nos pedir conselhos. Né, Senhor Jesus. Que passam a perceber essa sensibilidade no Espírito, né, esse discernimento das coisas, discernimento espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a gente precisa aprender a observar, né, muito mais do que aquilo que nossos olhos podem ver. Isso a gente só vai conseguir ver, né, conforme a gente vai recebendo as riquezas de Cristo, né, Senhor Jesus, né, o quanto a gente está disposto, né, a viver nessa esfera, né, a abdicar de nós mesmos, das nossas opiniões, né, Senhor Jesus. Né, e aí o Senhor ele vai
dando tudo para nós, né? Os econômicos, né? Os mordomos, né? Os despenseiros, eles têm essa função bem mais específica, né? De nos mostrar, né? Mais a palavra, como toca aqui, né? O mordomo antigamente, né? Paulo toca nessa palavra porque existiam várias famílias, né? Que iam morando juntas ali, né? Eram vilas, não era só uma casa, né? Senhor Jesus, e ali tinha avô com vários filhos, né? Aí sobrinho, neto, né? Aí quem ia nascendo, né? Aí tinha ali, morava junto ali, né? Pai, mãe, tio, primo, avô, bisavô, tio, avô, né? E aí moram todo mundo junto. E tinha que ter uma pessoa que administrasse tudo para todos, né? E ele tinha que cuidar, né? Como tocou ali, né? Administrava os bens, o dinheiro, os alimentos, a roupa, a educação, certificava que todo mundo estava sendo bem cuidado, né? Recebendo remédio, alimento, né? Cuidando ali, né? De tudo dentro da casa. Nisso a gente vê a história de José, né? Que cuidava ali da casa de Potifar. E Potifar não se preocupava com mais nada na casa. A única coisa que ele sabia que tinha na casa era o pão que chegava na boca dele, né? Senhor Jesus, né? Então ali José cuidava de tudo, né? Senhor Jesus, ele só precisava sentar e comer, né? Então ele saía, trabalhava, voltava, estava tudo certo, tudo administrado por José, né? José era esse econômico, né? E foi trabalhando de tal forma que depois foi constituído, né? Para poder cuidar não só de uma casa, mas de uma nação, né? E de várias nações que vieram depois, né? Ao Egito para pedir socorro, porque era grande a fome na terra, né? E ele pôde administrar tudo isso. Enquanto os outros lugares não tinham nada, né? Aquilo ali que José administrou, né? Tinha abundância para todos, né? Então a gente também precisa ser esses também, né? Que aplicam, né? A palavra de Deus, né? Enquanto outros estão escassos, né? De visão, de revelação, nós temos não só para nós, mas nós também temos para distribuir para outros. E é por isso que ele mostra aqui, né, essa questão de ser um econômico dispenseiro não é para pessoas especiais, não é para uma classe especial dentro da igreja, é para todos nós, né, Senhor Jesus. Cada um de nós precisa aprender, né, a receber esse dispensar de Deus e levar, né, elevar o nosso viver, levar isso adiante, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né, ele mostrou, né, que a questão da economia de um país, né, onde quando é tudo bem administrado, né, as pessoas elas vão progredir, a sociedade progride como um todo, né, Senhor Jesus. E na igreja também, né, o Senhor ele precisa também de bons ministros, né, um presidente, né, um governante só vai conseguir governar bem se ele tiver pessoas ali que ajudem, que cooperem com ele, né, se tiver pessoas que estão indo contra, né, vai ser difícil avançar, né, e ele mostra também que Deus só pode executar o seu plano se ele contar conosco. Né? E para isso não basta uma meia dúzia só na igreja, ele precisa de todos nós, ele precisa de todos nós funcionando. Aí, como eu falei, né, a gente precisa da revelação da igreja. Então a gente vai pensar, né, que não, isso é para uma classe especial, isso é para o pastor, o presbítero, o diácono, o obreiro, isso e aquilo, né, Senhor Jesus. Mas o Senhor não, Ele está contando isso para cada um de nós. Cada um, obviamente, tem níveis diferentes, de acordo com a necessidade de Deus. Mas a gente precisa, né, buscar diante do Senhor. O Senhor ele precisa dessa distribuição, senão as riquezas de Deus vão ficar ali, retidas nele. Ele precisa de nós, né? Senhor Jesus, cada um de nós é importante para o Senhor. Então a gente precisa, né, como ele tocou aqui, né, existem 3 mistérios principais. Né? Deus é um mistério, né, e Deus também tem um mistério. O mistério de Deus é Cristo. Mas Cristo também tem um mistério, que é a igreja. Né, Senhor Jesus, então através da gente exercitar o Espírito, né, viver verdadeiramente a vida da igreja, né, a gente vai passar a conhecer quem é Cristo, né, e ao tocar em Cristo de maneira adequada, nós passamos a ver quem é Deus. Então quem procura só, né, os sinais, as coisas exteriores, ele não vai conseguir ver quem é a pessoa de Deus, não vai conseguir ver qual é a esfera onde Deus atua. A gente não pode simplesmente ali receber algo, recebi e vou embora, como a gente vê, né, no próprio Novo Testamento. Jesus vinha, fazia as coisas, as pessoas recebiam e iam embora. O Senhor alimentou 5.000, depois alimentou 4.000, aí depois fez curas, sinais, milagres, multidões o seguiam, mas a gente vê depois o Senhor morreu e ressuscitou, cadê aquelas milhares de pessoas? Né? Quando chegou ali o dia de Pentecostes, tinham 120 discípulos. Cadê as milhares de pessoas? Então cada um recebeu, né, aquilo que lhe beneficiava e foi embora. Então nós também não precisamos agir assim. Nós não podemos, né, agir assim.
A gente precisa realmente ir diante do Senhor, ser discípulo do Senhor, ser aqueles que Deus pode contar, e para isso nós precisamos de revelação. Para obter revelação a gente precisa buscar, né, um coração de tocar no Senhor, de realmente comer, beber, né, desfrutar de Cristo. Que o Senhor nos encoraje, né, a cada dia mais, né, nos aproximarmos dEle. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.